Em nossa jornada de amor e companheirismo, é crucial buscar a orientação divina. Uma pergunta fundamental que você deve fazer é: qual é a mensagem de Deus sobre essa pessoa em minha vida? Esta questão é de extrema importância quando navegamos nas águas tumultuadas das decisões e escolhas na vida. Muitas vezes, podemos agir precipitadamente, levando a resultados que não se alinham com o grande projeto de Deus para nós. Portanto, deixe-me encorajá-lo a fazer uma pausa e sinceramente pedir o conselho de Deus quando se deparar com uma decisão crucial. Agora você pode pensar: eu já consultei a Deus sobre meu relacionamento e busquei a opinião dele sobre meu parceiro? A comunicação divina é um diálogo contínuo e sempre presente, discutindo cada faceta de sua existência. No entanto, às vezes você pode se sentir desconectado dos sinais de Deus, não porque ele está em silêncio, mas porque sua atenção pode estar mal direcionada. Lembre-se, Deus, em sua onipotente sabedoria, tem inúmeros meios para conversar com você. Você pode ansiar por uma palavra falada ou um sinal claro, sentindo-se angustiado quando isso não se materializa. No entanto, essa falta de comunicação percebida não indica silêncio divino. O amor de Deus por você é inabalável e profundo. Como filho amado de Deus, seu bem-estar é a maior preocupação dele. Seu amor por você é tão forte que ele até usa a repreensão como ferramenta de instrução. Isso é claramente declarado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 e 20, onde lemos: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Pode nem sempre ser tão claro quanto você gostaria, mas tenha certeza de que Deus está guiando você. Você pode não ser capaz de ouvir sua voz audivelmente, mas Ele pode estar falando com você por meio de suas circunstâncias, de seus amigos e familiares, ou até mesmo de sua consciência. Suas mensagens podem estar escondidas na beleza da natureza ou nos desafios que você enfrenta a cada dia. Convidar Deus a entrar em seu coração, abrindo espaço para Ele em sua mesa, permite que você compreenda plenamente seu plano para a sua união. Às vezes os ventos do conflito podem soprar contra seu relacionamento, provocando tempestades de mal-entendidos ou diferenças. Apesar da turbulência, lembre-se de que o Criador, com sua visão onipotente, está plenamente ciente de suas tribulações. Seu sussurro gentil pode estar alertando. Se você foi conduzido a alguém com imenso potencial, mas atualmente imerso nos estágios iniciais e desafiadores da santificação, a orientação divina pode estar cutucando você para não perder a esperança. Mas cautela é fundamental aqui, pois não devemos permitir que nossos desejos ofusquem nossa percepção. Como cristãos, reconhecemos a orientação da Bíblia para nutrir relacionamentos saudáveis e que honrem a Deus, mas alinhar-se a esses mandatos requer maturidade. A santificação é uma jornada transformadora. Deus gradualmente amadurece seus seguidores por meio de sua graça, nos conduzindo ao caminho da retidão. Muitas vezes é repleto de provações e tribulações, principalmente em sua fase inicial. Abraçando Cristo e a nova vida que Ele concede, a pessoa deve cortar os laços com o seu antigo eu e sua natureza pecaminosa. Esta é uma luta monumental, pois conforme declarado em Romanos, capítulo 7, versículo 20, vemos: Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Embora sejamos novas criações, o resíduo de nossa natureza pecaminosa permanece dentro de nós. Considere o que diz o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqui, vemos o encorajamento e direcionamento aos renascidos em Cristo a buscar atividades celestiais. Porém, no versículo 5 está escrito: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. O mesmo capítulo também nos lembra a nossa responsabilidade de eliminar as inclinações pecaminosas ainda abrigadas dentro de nós. Os versículos subsequentes nos exortam a incorporar as virtudes concedidas por Deus por meio de Cristo, defendendo a bondade, a humildade, a paciência e, acima de tudo, o amor, a pedra angular que harmoniza tudo lindamente.
Nesta jornada de santificação, lembre-se, o crescimento é um processo, não um evento. É gradual, cheio de provações, triunfos e tribulações. Reconhecer a diferença entre alguém preso a hábitos pecaminosos sem sinais de arrependimento e crescimento e alguém passando pelos primeiros e caóticos estágios de santificação é crucial. Portanto, se você vê potencial em um indivíduo passando por tumultuosos estágios iniciais da santificação, pode ser um sinal de Deus para permanecer esperançoso. No entanto, exerça discernimento. Se houver um padrão persistente de comportamento pecaminoso com pouca evidência de arrependimento ou progresso, esse pode não ser um relacionamento a ser mantido. Clamar pela sabedoria divina é crucial nessa situação. Confie na promessa de Deus para te guiar. Ele esclarecerá se é o caso de alguém lutando no processo de santificação ou simplesmente vivendo em pecado impenitente. Permaneça firme na fé, permitindo que a sabedoria de Deus te guie corretamente enquanto promove o amor e a paciência ao longo desta jornada. Talvez haja momentos em que o fascínio da liberdade te chame, a promessa de solidão pareça reconfortante e a perspectiva de explorar conexões potenciais em outro lugar pareça atraente. Você se vê preso em uma complexa teia de emoções, ansiando por uma liberação, mas lutando para encontrar uma razão sólida ou uma maneira de iniciar essa separação. É como se uma força invisível o estivesse segurando, te obrigando a reconsiderar e a perseverar. Esses momentos de confusão e indecisão parecem familiares para você? É possível que isso não seja apenas um cabo de guerra aleatório de sentimentos. Isso pode ser Deus falando ao seu coração, instando você a não se render, a não deixar essa pessoa ir ainda. Quando você acha difícil terminar um relacionamento, apesar de seu desejo profundo de se libertar, isso pode ser um sinal divino. Pode parecer que Deus está retendo o sinal verde para você executar seu plano de saída. Você pode se perguntar: por que ainda me sinto preso a essa pessoa? Por que não consigo cortar esse vínculo? Essa força invisível, essa conexão duradoura que está fazendo você parar, pode ser a maneira de Deus de lhe dizer que Ele não deu a luz verde para encerrar as coisas. Há uma razão pela qual Deus pode estar te enviando esses sinais, te obrigando a permanecer paciente, a manter o amor, as memórias compartilhadas, o companheirismo e o afeto mútuo. E talvez você tenha tentado esquecer essa pessoa, experimentar a solidão, apenas para descobrir que a paz é indescritível. Não porque você não mereça a felicidade, mas talvez porque Deus tenha um plano maior e mais esplêndido para você. Um plano além de sua compreensão ou previsão atual. Essa intervenção divina é profunda porque serve como emblema do desejo de Deus de que você persevere, de se apegar a essa pessoa. Não é mera coincidência que você não consiga encontrar uma saída fácil. É um sinal de Deus instando você a permanecer paciente, a persistir nos desafios, porque Ele tem um plano para vocês dois. Esta é a maneira de Deus dizer a você: espere e não solte essa pessoa quando você perceber esses sinais. Abordaremos agora a situação em que a pessoa em questão, que pode ter ofendido você, mostra não apenas remorso, mas um arrependimento genuíno e contínuo. Em todo relacionamento, há momentos de dor e conflito. Algumas feridas são tão profundas que parece impossível que a confiança volte a florescer. No entanto, também há casos em que uma ação prejudicial, embora não cataclísmica, ainda resulta em uma mudança irrevogável em nossas emoções em relação a outra pessoa. Agora, como seguidores de Cristo, a Bíblia nos orienta sempre a perdoar. É o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Seja em um relacionamento sentimental, uma amizade ou um vínculo com um membro da família, o perdão é o nosso dever cristão. No entanto, é crucial lembrar que no mundo do namoro, o perdão não exige um vínculo eterno. Você não é obrigado a continuar nesse relacionamento sentimental apesar de perdoar a pessoa que te prejudicou. Às vezes pode ser necessário colocar limites ou terminar um relacionamento mesmo ao conceder perdão. Às vezes uma pessoa pode infligir dor profunda, mas o Todo-Poderoso pode conceder a você a graça de perdoar e reconciliar. Por quê? Porque esta reconciliação não é apenas um perdão superficial, mas trata-se de restaurar o relacionamento ao seu estado original antes da ocorrência do evento doloroso. E lembre-se,
Tal reconciliação só deve ser considerada se houver vontade genuína de ambos os lados de ficarem juntos e se houver arrependimento autêntico. Esse arrependimento autêntico não é um pedido de desculpas vazio e passageiro, não apenas uma mensagem de texto arrependida seguida de uma tentativa de varrer o assunto para debaixo do tapete. Não. O arrependimento genuíno se manifesta como um pedido sincero de perdão e é acompanhado por esforços tangíveis e consistentes para corrigir os erros do passado. Portanto, se você se encontra na posição em que se preocupa profundamente com alguém que te feriu e percebe que Deus te concede a graça de se reconciliar, juntamente com a pessoa mostrando sinais de arrependimento sincero, isso pode ser uma dica divina de que você não deve perder a esperança no relacionamento. Mas nunca deixe de abraçar a sabedoria vinda de Deus. Ouça sua voz e deixe sua orientação iluminar seu caminho. Lembre-se, os relacionamentos podem ser complexos e o amor é um belo desafio. Mas acima de tudo, é a nossa fé em Deus e em seus sinais divinos que irão nos ajudar a navegar por esse caminho e conquistar a verdadeira felicidade. Então você está em um relacionamento e agora pode estar se perguntando se é hora de levá-lo para o próximo nível. Vocês provavelmente já estão juntos há algum tempo. Se conhecem muito bem e têm certeza de que esta é a pessoa com quem você quer passar a vida. Veja, a decisão de se casar não depende inteiramente de seus sentimentos por seu parceiro. É ótimo saber que você os ama profundamente. No entanto, um dos aspectos mais importantes no processo de decisão é a avaliação que você faz de si mesmo. Você acha que está preparado para esta parceria? Deus já te deu alguma mensagem sobre sua capacidade de ser um parceiro ou uma parceira para a vida? Enquanto você busca sua orientação para esta grande decisão, aqui estão alguns sinais que indicam que Deus está preparando você para o casamento. O primeiro sinal de preparação é quando você está se tornando confiante e em paz com sua bagagem emocional. Seguir em frente simplesmente não é o suficiente. A pergunta mais importante é: você se curou de seus relacionamentos anteriores? O Salmo 147, versículo 3 declara que Deus cura os quebrantados de coração e cuida de suas feridas. Preciso que você olhe para si mesmo de maneira honesta. As feridas de seus relacionamentos anteriores foram curadas? Você deixou Deus cuidar dos traumas infligidos pelas pessoas em seu passado? O casamento não é um lugar para cura. É uma aliança santa para que juntos vocês cresçam em nome de Deus. Diz o ditado: não traga bagagem de um relacionamento anterior para o próximo, a menos que queira que seja uma viagem curta. Se ainda não resolveu seus problemas do passado, você está deliberadamente compartilhando o fardo dessa bagagem com seu cônjuge. É realmente um ato de egoísmo. A preparação de Deus envolve você sendo totalmente restaurado de tudo o que aconteceu no passado. O casamento é um capítulo novo e provavelmente o maior da sua vida. Deus e seu cônjuge não merecem um compromisso emaranhado com assuntos não resolvidos. Isso é como oferecer amor incompleto para o seu parceiro ao longo da vida. Deus permitiu que as mágoas acontecessem para ajudá-lo a se tornar um indivíduo mais forte, não para você viver nelas. Você não seria um cônjuge qualificado se ainda não tivesse deixado sua bagagem para trás. Isso significa que Deus não terminou de trabalhar em você. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta é uma declaração e uma promessa. Se ainda houver tristeza e as coisas anteriores ainda te assombram, então você é uma obra em andamento do Senhor. Em Tiago capítulo 1, versículo 4 diz: Mas que a paciência tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, e nada vos falte. Quando Deus estiver te moldando para ser um cônjuge, Ele garantirá que você seja capaz de se comprometer totalmente com seu parceiro. Nenhum trauma o impedirá. Você será perfeito para essa pessoa. Deus te deixará novinho em folha e polido como um presente para o seu futuro cônjuge. Tenha em mente que somente Deus pode te curar. Você não pode confiar que seu futuro cônjuge fará isso por você. As pessoas são quebradas por natureza. O que faz você pensar que um relacionamento com alguém pode restaurar seu estado emocional de volta à saúde?
Se você está sofrendo agora por causa de seu relacionamento anterior, ou se não consegue se livrar de certas pessoas e lembranças, deve confiar essa dor ao Senhor. Seu quebrantamento agora não é uma coisa ruim. É uma oportunidade maravilhosa de deixar nosso Pai Todo-Poderoso trabalhar em você. Deixe que Ele te cure como parte da preparação para quando você entrar no casamento. A preparação está em andamento quando você está se tornando emocional e espiritualmente maduro. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz: Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei homem, desisti de maneiras infantis. Quando éramos jovens, gostávamos da liberdade de ser solteiros. Você pode ter ido a festas, saído com amigos e feito todo tipo de bobagens. Ser jovem solteiro é uma parte de nossas vidas que precisamos aproveitar com certeza. De acordo com as Escrituras, éramos livres para nos entregarmos a modos infantis. No entanto, o casamento é um jogo completamente diferente. Você estará criando uma família e isso inclui ser um exemplo da atitude de Cristo. Você será o pilar de força para o seu cônjuge e seus filhos. O livro de Provérbios até diz que você será o orgulho deles. Percebe como seu papel será integral e essas pessoas dependerão de você? Isso sem mencionar o número de mandamentos que Deus nos deu. Isso mostra que Deus não te sujeitará a tal compromisso sem garantir que você esteja emocional e espiritualmente equipado para isso. Ele terá tempo para testá-lo e ajudá-lo a desenvolver as qualidades exigidas em um relacionamento saudável. O Senhor te ensinará a ser perseverante, para que seu marido ou sua esposa possa confiar em você em tempos difíceis. Ele te ensinará a ser compreensivo para ouvir as necessidades de sua família. Ele irá instruí-lo sobre como ser o melhor membro da família que você pode ser. Em Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3 diz: Seja completamente humilde e gentil, sede pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todos os esforços para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Outro aspecto essencial para isso é desenvolver seu relacionamento com o próprio Deus. Tenha certeza de que Ele está no centro do seu relacionamento. E por essa razão seria imprudente entrar no casamento sem estabelecer uma base sólida entre você e Deus. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19 diz: Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Se você sente que está sendo testado para fortalecer ainda mais seu caráter como membro da equipe e se está trabalhando para um relacionamento firme com o Senhor, então Ele está preparando você para o casamento. O último sinal é quando você cumpriu a maioria de seus objetivos de forma independente e está pronto para se unir para o resto. Você está aqui para viver sua vida de forma significativa, não apenas para existir. Cada um de nós está aqui para servir enquanto descobrimos nossa identidade e propósito. Você sabe disso, certo? Damos glória ao nosso Criador tirando o máximo proveito de seu dom para nós. É essencial que possamos desempenhar esse papel e o fazemos definindo metas e aspirações. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: Porque somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para as que fizéssemos. Você não nasceu neste mundo para estabelecer codependência de um parceiro. Lembre-se de que no livro de Gênesis, Adão foi criado para ser colocado no jardim. Sua tarefa principal, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 15, era cultivar e cuidar daquele jardim. Ele foi trazido à vida para um propósito significativo e ter uma parceira foi apenas uma consequência, pois Deus sabia que estar sozinho causava solidão. Meu ponto é, Deus está te preparando para o casamento quando você trabalhou para cumprir seu propósito. Isso significa que você provou que é capaz de viver uma vida piedosa de forma independente e agora está pronto para trabalhar com um parceiro para melhorar a qualidade de vida de vocês dois. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7: Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo,
outro de outro. A maioria das pessoas esquece que o casamento não é só paixão e conforto. É fortemente uma parceria, é um compromisso vitalício. Você está escolhendo alguém para ser o seu companheiro de equipe em todas as batalhas pela frente. Sinceramente, não há espaço para incompetência e é por isso que é preciso aprender a ser autossuficiente antes de se casar. Ser capaz de prosperar sozinho significa que você estabeleceu seu valor próprio e identificou o dom de Deus para a sua existência. Você precisa ser capaz de experimentar tudo sozinho antes de compartilhar isso com um parceiro. Caso contrário, é como se candidatar ao emprego sabendo que você é muito desqualificado. Como diz o ditado, um relacionamento saudável é aquele em que duas pessoas independentes fazem um acordo de que ajudarão a tornar a outra pessoa a melhor versão de si mesmas. Além disso, a Escritura em Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 11 nos diz que melhor é dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um deles cair, um pode ajudar o outro a se levantar, mas tenha pena de quem cai e não tem quem o ajude a se levantar. Além disso, se dois se deitam juntos, eles se aquecerão. Mas como alguém pode se manter aquecido sozinho? Um dos motivos comuns para o divórcio é quando uma das partes precisa se reencontrar. Tenho certeza que você já ouviu isso em filmes. Essa pessoa geralmente perdeu seu senso de identidade e totalidade porque entrou no relacionamento sem primeiro estabelecer seu propósito de existência. Então, como alguém pode estar preparado para o casamento se ainda não se firmou no mundo? Como vocês podem ajudar um ao outro e manter um ao outro aquecido? Se você está vivendo com orientação e uma forte visão de seu papel dado por Deus, o Senhor o equipou com qualidades que você precisa para um casamento bem-sucedido. Seja guiado por esses sinais enquanto o seu relacionamento abençoado continua a florescer. Para dizer a verdade, o casamento não é algo para o qual alguém possa se preparar totalmente. Não é como um exame que pode ser aprovado apenas porque você fez sua lição de casa e reservou um tempo para revisar. Não, o casamento é uma realidade diferente. Seja qual for a preparação a que Deus está sujeitando você no momento, é um aquecimento para a coisa real. Saiba que em tudo que Deus permitir, você florescerá. No entanto, é importante que você confidencie sinceramente suas intenções em seu relacionamento com Deus agora, porque Ele estabeleceu seus planos muito antes de você e sabemos que seu caminho é sempre o melhor caminho. Trate esses sinais como uma lista de verificação e monitore seu progresso. Melhor ainda, mostre ao seu parceiro este vídeo também. Afinal, a decisão de entrar no casamento leva duas almas comprometidas. Orem juntos sobre o futuro de seu relacionamento e peçam a bênção de Deus em todos os momentos. Com isso, deixe-me terminar com uma citação do livro de Mateus. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Deixe-me adivinhar. Você está em um estado extremo de confusão sobre o caminho de seu relacionamento com alguém. Seu coração e sua mente parecem estar em pânico com essa pessoa, mas não estão realmente um contra o outro. É mais como se o seu interior estivesse um pouco instável com o pensamento de que você pode ter acabado de encontrar seu único e verdadeiro amor. Tudo que posso dizer agora é que o fato de você estar se sentindo confuso é uma coisa boa. É um dos indicadores de que você está avaliando cuidadosamente seu caminho para a promessa de casamento de Deus. Você sabe que muitos diriam que quando você encontrar seu parceiro escolhido, você saberá em um instante. Você se sentirá em casa, mesmo que não se conheça muito bem. Seu coração se sente seguro com essa pessoa e, no final das contas, ela tem um caráter piedoso. Embora isso possa ser verdade, é possível se sentir assim, mesmo com a pessoa errada. Não para te desanimar nem nada, mas essas coisas podem ser manipuladas inconscientemente. Isso pode ser causado por vulnerabilidade emocional ou engano do inimigo. Sejamos honestos. Quantas vezes você entrou em um relacionamento porque era exatamente isso que você sentia a respeito dessa pessoa? Embora esses sejam sinais muito bons, eles não podem garantir totalmente que você está com quem está destinado a ficar. Saber instantaneamente não é tudo o que é preciso. O amor genuíno é lento e constante, leva tempo para se desenvolver. O que faz as pessoas pensarem que qualquer um pode descobrir quem é a pessoa certa em um piscar de olhos. Portanto, mesmo depois desses sentimentos, ficar confuso é melhor do que seguir o fluxo descuidadamente. Significa que seu cérebro está fazendo o seu trabalho, exercitando sua sabedoria. Porque se você não tem nada para se preocupar,
Seu coração provavelmente está em algo. Mas você sabe o que dizem? O coração está sempre atrás de coisas bonitas e brilhantes. Provérbios capítulo 19, versículo 2 nos lembra: desejo sem conhecimento não é bom, e quem se apressa com os pés erra o caminho. O coração quer o que quer, mas nem sempre o que é certo para você. É por isso que sua mente entra em ação e cria um desejo de esclarecimento que só pode ser alcançado quando você está confuso e curioso. Com isso, deixe-me dizer 3 razões sólidas pelas quais Deus está permitindo a confusão em seu coração, mesmo que você já tenha conhecido essa pessoa. Primeiro, o Senhor está testando sua fé para aproximá-lo dele. Todos os que creram em Deus buscaram sua palavra. Eles choraram, gritaram, oraram dia e noite para aliviar sua dor. Eles estavam todos confusos em um ponto. Em Amós capítulo 5, versículos 4 ao 6 está escrito: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me para que vivais. Veja, a responsabilidade de buscar o Senhor não é interrompida só porque Ele enviou o parceiro destinado. Ainda não é o seu final feliz nem o seu destino final. Você está se sentindo confuso porque ainda há sabedoria e orientação que Deus ainda não te deu. É um sinal de que você precisa dele agora mais do que nunca. Porque se Deus desse a todos confiança para declarar quem é a pessoa certa, Ele sabe que nossa fé inevitavelmente diminuiria. Você não o buscaria mais porque não precisaria de nada dele. E que tipo de vida haveria para viver quando não se precisa de um Deus para nos guiar? É assim que você quer viver? O sinal definitivo para saber se você encontrou a pessoa certa é quando você se conecta com Deus mais fortemente. A confusão é o que te aproxima porque implica buscar respostas dele. A descrição de Deus em Isaías capítulo 26, versículo 3 afirma: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nosso Deus é um Deus de paz. Ele fornecerá ao seu coração a tranquilidade que tanto busca. Mas a chave aqui, de acordo com as Escrituras, é que Deus só cumprirá isso quando você tiver absoluta confiança nele. É isso mesmo. Ele precisa de sua garantia de que está comprometido em ter um relacionamento firme com ele antes que possa abrir seu coração para o parceiro escolhido. Agora, a confusão é um elemento temporário que traz à tona sua capacidade de confiar nele. Isso é temporário, meu amigo e minha amiga. É normal sentir isso, mas não é para durar. O Salmo 119, versículo 165 confirma ainda: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Ao vencer essa emoção, você demonstra seu amor pela palavra de Deus. Muitas pessoas não percebem que esse estado emocional específico é uma oportunidade permitida por Deus e não uma punição dele. Ver isso como um sinal de que Deus está inativo e indiferente fará com que a sua fé vacile, e essa não é a intenção de Deus. Não se deixe abater por esta emoção. É algo que exige uma resposta que glorifique seu nome e fortaleça seu relacionamento com ele. Não fuja da confusão. Em vez disso, aceite-o de todo o teu coração e corra em direção a Deus. Sabendo que o seu relacionamento com ele é estável, ele certamente abençoará a parceria vitalícia da qual você fará parte. Uma coisa que você nunca deve esquecer é que a lealdade de Deus é inigualável. A segunda razão é esta: você está passando por um grande ajuste nas etapas de sua vida. Em Daniel capítulo 2, versículo 21 está escrito: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus nomeia reis da mesma forma que ele nos equipa para o relacionamento certo. Afinal, seus deveres como parceiros envolvem levar um ao outro e sua família a Cristo. Sabe como Deus ungiu líderes na Bíblia como Davi, Saul, Salomão e muitos outros? Bem, ele tinha critérios. Esses reis foram coroados com base nos padrões de Deus. E deixe-me mostrar o que Deus procurava. Podemos ver em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus está olhando para o interior do seu coração agora. Vou te dizer o que ele verá: um coração aflito, mas com uma determinação extraordinária de buscar sua sabedoria.
Este é um fato científico aqui. Especialistas acreditam que esse anseio interior destaca suas qualidades porque serve de motivação para você continuar perseverando. Sua mente pode estar confusa 24 horas por dia, 7 dias por semana, por causa de seu futuro parceiro de vida. E, por sua vez, seu desejo de entender e resolver esse problema aumenta. Mas use isso ao seu favor, para te dar mais espaço para crescer emocionalmente e espiritualmente. O anseio em acertar alimenta sua fome pela resposta de Deus. Isso é o que Ele quer ver em seu coração antes de te dar esclarecimentos sobre seu relacionamento com essa pessoa. O principal aqui é que Ele está preparando você para um capítulo de sua vida que será inegavelmente mais difícil do que antes. Este compromisso sagrado requer uma versão melhor de si mesmo, você não acha? Em breve, você será responsável pela educação de sua família enquanto cumpre seus deveres como cristão. Envolve o dobro do trabalho, mas 100 vezes mais bênçãos. Por fim, estar em um estado de anseio é um ponto de verificação que exige que você relembre todas as lições que aprendeu antes e se prepare para aplicá-las no próximo capítulo de sua vida com a pessoa certa. Agora, você conheceu o parceiro de vida com quem Deus quer que você esteja. Esta não é uma mudança simples em sua vida, certo? Conhecer a pessoa certa pela primeira vez é um momento único que você experimentará. Diante disso, você não terá 100% de certeza de como proceder com esse tipo de relacionamento. Será esmagador, de maneiras boas e ruins. Mas adivinhe, essa busca em ser cada vez melhor é um fator promissor para você aprender a responder a essa nova complexa situação. Isso ajuda você a olhar para trás e lembrar de todos os esforços de Deus em te guiar em todas as provações, incluindo todas as lições que você aprendeu com elas. Você já teve dificuldades para resolver um problema, mas depois percebeu que a solução era a mesma da situação anterior? Aprendemos na escola que à medida que avançamos na escada acadêmica, começamos a aprender as lições básicas para que possamos aplicá-las a conceitos mais complexos. Deus está pedindo que você reserve um momento e relembre as lições que aprendeu em seus relacionamentos anteriores. O que funcionou? O que não aconteceu? O que precisa ser melhorado? Ao respondê-las, você pode se tornar mais confiante ao lidar com seu relacionamento com seu parceiro. Sejamos francos, se você nem fica interessado ao conhecer seu futuro cônjuge, você pensaria em se esforçar mais ainda para entrar nesse relacionamento? Deus pode deixar você se sentir perplexo quando encontrar a pessoa certa para que Ele se conecte mais com você. Confirme a preparação que Ele fez para esta nova temporada da sua vida e relembre seus ensinamentos anteriores. No momento em que você entender tudo isso, saberá que ficar confuso não é um jogo de poder de Deus. Isso apenas mostra o cuidado e a consideração que Ele coloca em seu relacionamento com essa pessoa. Lembre-se, estamos falando do parceiro designado por Deus para você. Naturalmente, Ele precisa garantir que você esteja preparado. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 10, enfatiza bem: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O relacionamento certo irá te desafiar totalmente. Isso pode trazer confusão, o que te levará a ser diligente. Se você foge dela, não está dando a Deus a chance de esclarecer sobre a bênção do amor que está à sua frente. Por outro lado, quando aceita, você pode confiar no fato de que está fazendo tudo o que pode para confirmar o chamado dele para esse relacionamento. Contanto que você confie em nosso Deus de paz, você nunca ficará confuso por muito tempo. Você já se pegou questionando o plano divino, sentindo como se suas lutas fossem exclusivamente suas e se perguntando: por que isso está acontecendo? Por que sou eu que tenho que suportar essa dor? Eu causei isso a mim mesmo? Vamos fazer uma viagem juntos e imaginar dois viajantes explorando uma nova terra. Seu destino é um lugar de beleza abundante, repleto de cascatas, árvores altas e borboletas esvoaçantes. No entanto, seu caminho é interrompido por um abismo. O único caminho a seguir é atravessar, mas a jornada está longe de ser fácil. Entre os viajantes, o primeiro é dominado por um medo paralisante de altura. Seu companheiro também reconhece esse medo, mas reage de maneira diferente. Em um momento chocante, o segundo viajante salta sobre o abismo. O primeiro viajante grita incrédulo, questionando a ação ousada de seu amigo diante do medo compartilhado. O segundo viajante responde:
Sim, eu também estou com medo, mas temo ainda mais uma vida vivida pela metade. Todos nós carregamos medos dentro de nós. A questão crucial é: esse medo supera seu desejo de crescimento? Você deixará seu medo impedi-lo de atingir todo o seu potencial? Este conto dos dois viajantes é um espelho para as nossas próprias vidas. Muitas vezes nos encontramos à beira de um abismo figurativo, cheio de medo e incerteza. Mas lembre-se, Deus está com você nesses momentos de provações e tribulações. Não são punições, mas testes destinados a prepará-lo para as grandes coisas que estão por vir. O plano de Deus para você é complexo e cheio de propósito. Há uma razão pela qual você está aqui hoje, questionando, buscando e crescendo. As experiências que fazem você se perguntar: por que eu? São as mesmas que estão moldando você para o destino divino que Deus preparou. As provações que você enfrenta hoje não são para te quebrar, mas para te edificar. Elas são como o fogo purificador que transforma um pedaço comum de carvão em um diamante precioso. O processo pode ser árduo, mas o resultado é um tesouro de valor imensurável. Então, quando você se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Lembre-se do segundo viajante. O medo é natural, mas não deve te impedir. Abrace sua jornada e confie: o plano de Deus é maior do que qualquer medo que você possa ter. Ele está hoje preparando você para alguém especial, alguém escolhido como seu cônjuge. Em todas as provações, em todas as mágoas, lembre-se, você está sendo preparado. Você está sendo moldado para a história de amor divino que Deus escreveu especialmente para você. Portanto, levante-se, tenha fé e lembre-se que você não está sozinho em sua jornada. Deus está com você e está te preparando para um amor que espelha o dele, paciente, bondoso e duradouro. Porque na grande jornada da vida, suas provações não são obstáculos. Elas são trampolins para o seu destino divino. Deus está testando você porque Ele está te preparando para alguém escolhido como seu cônjuge hoje. Então abrace sua jornada, tenha fé e dê um passo à frente na história de amor que Deus escreveu só para você. Os obstáculos da vida surgem de maneiras inesperadas, deixando cicatrizes físicas, mentais, emocionais e espirituais. Cada prova parece única. Cada dificuldade parece pesar mais do que a anterior. Nesses momentos, nossas mentes podem entrar em turbulência e uma sensação de impotência avassaladora pode tomar conta. É crucial reconhecer que, nesses tempos de vulnerabilidade, as forças negativas encontram um terreno fértil. Elas capitalizam nossa dor, explorando nossos momentos de fraqueza. Essas forças alimentam nosso medo, o ampliando e fazendo ele parecer intransponível. Sejamos claros, não é culpa sucumbir momentaneamente à apreensão ou dúvida nesses momentos difíceis, mas torna-se prejudicial se nos permitirmos permanecer nesse estado, pois isso dá a essas forças negativas uma fortaleza sobre nossos pensamentos. Como cristãos, acreditamos que Deus está sempre presente em nossas vidas, nos guiando, nos moldando e nos preparando para o nosso futuro. Então, quando estiver enfrentando provações, lembre-se disso. Deus não te abandonou. Em vez disso, Ele está te refinando e te moldando em um alguém que estará pronto para encontrar aquela pessoa especial que Ele escolheu para você. Cada teste, cada desafio é um trampolim em seu caminho para a prontidão. O medo que você sente e a incerteza com a qual luta não são obstáculos, mas sinalizadores que te guiam em direção ao crescimento pessoal e à maturidade espiritual. Deus está usando essas provações para te moldar em uma pessoa que não apenas encontrará um cônjuge, mas estará pronta para entrar em uma união que honre a Ele. Nesses momentos de dificuldade, resista à tentação de se afundar no medo. Use essas provações como oportunidades para fortalecer sua fé e sua confiança no plano de Deus. Lembre-se, o inimigo procura usar seus medos para te distanciar de Deus, mas Deus está usando suas provações para aproximá-lo dele e, por meio desse processo, prepará-lo para uma união divinamente ordenada. A escritura de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 nos dá a imagem clara. Esteja vigilante e alerta. O diabo, seu inimigo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Este versículo nos lembra que quando mergulhamos na preocupação,
inconscientemente abrimos a porta para o diabo manipular nossas vidas. As Escrituras deixam claro que o adversário visa aqueles envolvidos em dificuldades. A razão é que, ao nos concentrarmos nos desafios diante de nós, muitas vezes nos tornamos alheios aos pensamentos que temos, às palavras que proferimos e às ações que realizamos. Nossas mentes estão preocupadas, deixando nossos corações vulneráveis. Agora surge a pergunta: se Deus sabe que o diabo procura nos explorar em nossos momentos de fraqueza, por que Ele permite que estejamos em tais posições? A resposta está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos em Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Aqui encontramos a resposta mais sincera da Bíblia. A intenção de Deus é restaurar, confirmar, fortalecer e estabelecer você. Suas circunstâncias atuais podem não ser ideais, mas é essencial entender que Deus não está punindo você. Isso não significa menos amor ou negligência por parte dele. A essência da dificuldade está na capacidade de demonstrar amor de Deus por você. É a maneira dele de nutrir você para alcançar seu maior potencial. Como seguidores de Cristo, devemos gravar esta verdade em nossos corações. Se falharmos em perceber que podemos experimentar mais profundamente o amor de Deus durante a adversidade, corremos o risco de sucumbir à derrota. Muitas vezes achamos mais fácil perceber o amor de Deus quando nossas orações são respondidas e nossos desejos mais profundos atendidos. Mas quando as dificuldades batem à nossa porta, às vezes nos sentimos inaudíveis e sozinhos. Se você se identifica com esse sentimento, isso é um chamado para aprofundar sua compreensão de Deus. A Bíblia reafirmou a atenção de Deus para com você. Jeremias capítulo 9, versículo 7, por exemplo, nos tranquiliza. Portanto, assim diz o Senhor Todo-Poderoso: veja, eu os refinarei e os provarei, pois o que mais posso fazer por causa do pecado do meu povo? A única expectativa de Deus de nós é que possamos refletir seu amor inabalável ao perseverar nessas tribulações. E lembre-se, essas provações não são ocorrências aleatórias. Elas são uma prova de que Deus está preparando você para algo ou alguém especial. Talvez essa fase de teste seja a maneira dele de moldá-lo para um cônjuge que ele escolheu para você. Afinal, ele é o mestre artesão que está aperfeiçoando você para um propósito divino ainda hoje. Portanto, não deixe que essas provações te detenham, mas que, em vez disso, fortaleçam sua fé e te tornem mais resiliente. Tenha certeza, os planos de Deus para você estão cheios de esperança e um futuro. Nas palavras divinas de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, somos lembrados: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Este versículo é um poderoso testemunho da verdade de que somos vistos, ouvidos e compreendidos por Deus. Quando nos deparamos com desafios, eles não são meros obstáculos. Eles são a maneira de Deus nos guiar em direção ao nosso caminho certo. Ele está nos moldando para um propósito maior do que nossa imaginação. A chave aqui é deixar de lado nossas preocupações, entregar nossos medos e confiar nele, pois nessa confiança nos encontramos em um espaço de abundância, realização e alegria. Um lugar que podemos não ter imaginado, mas é exatamente onde deveríamos estar. Nessa jornada da vida somos chamados a assumir certas responsabilidades, a experimentar crescimento e perseverança, e enquanto navegamos neste caminho, devemos nos lembrar de buscar continuamente a Deus, nosso guia sempre presente. Jesus não é apenas uma presença a ser reconhecida. Ele é uma força merecedora de nossa rendição absoluta. Na rendição, vamos além da aceitação. Demonstramos nossa capacidade de abrir mão do controle, confiar em sua graça e, o mais importante, expressar nosso amor. Essa jornada não é apenas para se preparar para um parceiro de vida. Trata-se de entender nosso valor, nosso potencial e o plano de Deus para nós.
Ao nos prepararmos para encontrar aquele que Deus escolheu para nós, vamos lembrar que nossas provações, desafios e experiências são trampolins para uma vida plena. Uma vida em que somos perfeitos e completos, sem falta de nada. Em meio às provações da vida, pode ser tentador ser consumido pela ansiedade e preocupação. No entanto, somos chamados a colocar nossa confiança no Senhor em vez de nos concentrar nos desafios que se aproximam. Considere a rapidez com que a vida pode mudar. A preparação humana, por mais minuciosa que seja, nunca será perfeita, mas o Senhor que nos equipa com a resiliência e a capacidade de nos adaptarmos e reagirmos com sabedoria. Reflita sobre a história de Daniel, que se viu no meio de uma cova de leões. Ele não desperdiçou sua energia criando um plano de fuga. Ao contrário, ele dedicou seu tempo e espírito à oração. Nossas dificuldades pessoais muitas vezes se assemelham a um covil repleto de feras. Diante de tais adversários, é natural se sentir pequeno e impotente. Porém, Daniel, em sua sabedoria divina, compreendia suas limitações. Ele não confrontou os leões, mas voltou seu foco para o Todo-Poderoso. Quando o poder de Deus é maior do que tudo, por que deveríamos nos fixar em qualquer coisa que não fosse Ele? Ele está sempre ansioso para ouvir nossas orações. Nosso papel é expressá-las com sinceridade e, em troca, Ele nos abençoará com todas as provisões de que precisamos. As palavras de Isaías servem como um lembrete reconfortante. Quando você passar pelas águas, estarei com você, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Nosso Deus é um Deus de abundância. Ele nos abençoa com graça e sabedoria sempre que o invocamos. No entanto, há momentos que suas bênçãos são negligenciadas, que é quando sua orientação passa despercebida porque estamos muito preocupados. Em nossa jornada de vida e amor, a mão divina está sempre pronta para nos guiar, para nos tornarmos nosso eu superior. A chave é ser receptivo, abrir espaço para os sussurros divinos que estão sempre presentes. Veja, quanto mais sintonizamos as frequências espirituais ao nosso redor, mais rápido nos tornamos conscientes das transformações milagrosas que o Todo-Poderoso está orquestrando em nossas vidas. A diferença entre esse momento de solteirice e o incrível relacionamento com aquele homem ou mulher que Deus te dará é o processo entre agora e depois. O que quero dizer? Quero dizer que se você está prestes a conhecer essa pessoa ou se já está com ela, mas ainda não confirmou para onde está indo o relacionamento em relação ao casamento, isso te levará a uma série de eventos, alguns dos quais podem não ser agradáveis para você antes de entrar naquela doce experiência pela qual você sempre orou. Lembre do que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. O caminho dos justos é como o sol da manhã, brilhando cada vez mais forte até a plena luz do dia. O dia começa com o nascer do sol que viaja pelo céu e termina quando ele se põe e a escuridão toma conta. Da mesma forma, desde o início do seu relacionamento até ficar claro que essa pessoa é a que Deus ordenou para ser seu cônjuge, Ele pode permitir que vocês passem por um processo individual e em conjunto. Esse processo ajudará a aperfeiçoar o plano de Deus para vocês dois e também fortalecerá suas convicções um sobre o outro. Aqui estão algumas coisas desagradáveis que podem acontecer quando você encontra a pessoa com quem Deus quer que você se case. 1. Quando você encontrar a pessoa certa, uma das coisas desagradáveis que podem acontecer é que você precisará de muita paciência. Nenhum relacionamento verdadeiro dura sem paciência. A falta de paciência pode fazer com que você perca a pessoa certa, mesmo que Deus a coloque em sua vida. Você pode ter algumas perguntas como: bem, eu gosto dessa pessoa e ela também é forte na fé e ama a Deus, mas eu não tenho certeza se a pessoa é a certa para mim ou não. Não quero ser guiado apenas pelos meus sentimentos. Não quero estar onde Deus não quer que eu esteja. O que devo fazer? É muito importante ser honesto sobre como você se sente, principalmente consigo mesmo, e acredito que é por isso que Deus está permitindo que esta mensagem chegue até você hoje. Porém, é importante saber que nem todo mundo que acaba se casando soube logo de cara
que aquela era de fato a pessoa certa. Nem todo mundo que tem um casamento maravilhoso viu o melhor em seus parceiros quando se conheceram. Ao contrário, alguns foram submetidos aos piores comportamentos no início, mas com o tempo suas impressões mudaram e Deus confirmou que eles deveriam ser assim. A verdade é que quando você quer encontrar a pessoa certa, você precisará ter muita paciência. Deus pode não mostrar tudo o que você precisa saber de uma vez, mas seja paciente. Não se comprometa imediatamente e não tenha pressa. Por mais desagradável que possa parecer, especialmente quando você tem medo de se apaixonar por essa pessoa, aprenda a orar e esperar que o Senhor revele sua vontade para vocês dois. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que uma das qualidades do amor é a paciência. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é gentil, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Seja paciente e confie no tempo de Deus. Número 2. Quando você encontra a pessoa certa, uma das coisas desagradáveis que pode acontecer é que você terá dúvidas no início e precisará de clareza. Você já ouviu atletas veteranos compartilharem suas histórias de vida? Uma das coisas que você pode ouvir é que quando eles começaram a perseguir seu sonho de se tornar um atleta, houve momentos em que lutaram contra a dúvida. Esses sentimentos geralmente vinham quando eles passavam por dificuldades e contratempos ou quando observavam a estrada à frente em comparação com o local onde estavam. Alguns sobreviveram a isso e tiveram sucesso, mas muitos não. Alguns desistiram e escolheram uma carreira diferente que os deixou na média, na melhor das hipóteses, em comparação com onde estariam se realizassem seus sonhos. Além disso, mesmo como cristão, você não acorda todos os dias se sentindo como um cristão. Pode haver momentos em que você olhe para si mesmo e pergunte: eu agi como um cristão naquela época? Eu fiz a coisa certa? Eu deveria estar aqui fazendo isso como um filho de Deus? Essas perguntas provam, primeiro, que você é um filho de Deus e, segundo, que você está consciente de sua fé e de agradar a Deus. Da mesma forma, quando Deus te coloca em um relacionamento, é bastante normal e saudável, embora desagradável, ter dúvidas e precisar genuinamente de clareza sobre a vontade de Deus para o seu relacionamento. Ter dúvidas sobre alguém é muito normal. Às vezes é saudável porque mostra que você não está seguindo cegamente seus sentimentos, mas que você quer ser convencido sobre seu relacionamento além de apenas sentimentos. É normal e até bastante sensato quando, embora goste de alguém, você sente que ainda há algo sobre essa pessoa que você precisa esclarecer, e isso não é algo que ela possa responder sozinha. Só Deus pode. Você não deve ficar com alguém que mal conhece e depois se casar porque acredita que essa pessoa é a vontade de Deus para você. Isso pode te custar muito. Você sabe, muitas vezes, desejamos que, assim que conhecermos a pessoa certa, tudo dê certo e possamos nos casar. Mas nem sempre funciona assim. É por isso que, como apontei no ponto anterior, você precisa deixar a paciência seguir seu curso até que Deus confirme seu relacionamento. O problema com a dúvida surge quando você permite que ela tire o melhor de você. Quando você deixa a dúvida guiar, mesmo que Deus fale, ela não vai deixar você ouvir. Isso não é saudável. Portanto, é preciso ter cuidado para que, mesmo quando não tiver certeza se essa pessoa é de Deus, você não tenha pressa em agir. Em vez disso, fale com o Senhor sobre isso. Não se comprometa tão facilmente. Tome seu tempo e observe, enquanto ouve a voz de Deus no seu coração. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, desejo sem conhecimento não é bom. Quanto mais pés apressados, perderão o caminho. Pode ser um processo incômodo durante sua jornada, mas no final valerá a pena, sabendo que seu relacionamento não foi construído com base em mero sentimento, mas sim na fé. 3. Quando você encontrar a pessoa certa, uma das coisas desagradáveis que pode acontecer é que ambos terão que trabalhar para que o relacionamento funcione. Os filmes e a indústria da arte sempre pintaram relacionamentos românticos para envolver a chegada da pessoa certa e em seguida um alegre passeio ao pôr do sol, sendo felizes para sempre. Muitas pessoas compram essa ideia e a adotam como suas próprias expectativas de casamento. Por quê? Porque é fácil. Você só precisa estar presente e a outra pessoa
é quem fará todo o trabalho. No entanto, não é assim que funciona na vida real. Veja bem, quando você encontra a pessoa com quem Deus quer que você se case, tanto você quanto ela serão obrigados a trabalhar para que o relacionamento funcione. Uma pessoa não deve ser a única a fazer todas as ligações, resolver os problemas e ajudar com os gastos. E também não deve ser a única a demonstrar afeto ou se desculpar. Não! Ambos devem trabalhar juntos, ou então não vai funcionar. Além disso, à medida que vocês dois progridem, por serem humanos, um pode cometer erros com o outro. Vocês podem até mesmo pecar contra Deus juntos. Assim, como forma de fazer o relacionamento funcionar, os dois precisarão confessar seus pecados um ao outro, pedindo desculpas quando estiverem errados ou quando um erro for apontado e pedindo perdão um ao outro. Os dois também precisarão confessar diante de Deus quando pecarem contra Ele. Esse trabalho inclui se comunicar constantemente, orar juntos, superar as mudanças e fazer concessões saudáveis aqui e ali. Quanto mais vocês dois trabalharem em equipe, mais se estabelecerão em sua união diante de Deus como o casal que Ele quer que vocês sejam. Amós, capítulo 3, versículo 3, deixa claro porque trabalhar juntos, não importa o quão desagradável possa parecer, é muito importante. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? 4. Quando você encontrar a pessoa certa, uma das coisas desagradáveis que pode acontecer é que você não poderá dar ouvidos a pessoas que não aprovam o relacionamento entre vocês dois. Para equilibrar isso, é importante seguir conselhos sábios quando parece que todos em sua vida desaprovam seu relacionamento com alguém. Se todos parecem não encorajar seu relacionamento, especialmente quando parece que são pessoas espiritualmente maduras, que estão casadas há muito tempo, você deve levar isso a sério. Mas com isso dito, quando Deus traz alguém para a sua vida, você também deve esperar que nem todos aprovem seu relacionamento. Não se esqueça de que algumas pessoas em sua vida podem permitir que o diabo trabalhe por meio delas, pois ele sabe que esse relacionamento dará glória a Deus em sua vida e ele não quer isso. Ele fará tudo ao seu alcance para te desencorajar de seguir esse caminho. Muitas vezes, essa oposição, embora não venha de todos, pode vir de algumas pessoas em sua vida que você ama e respeita. O inimigo pode usar sua imaturidade para lidar com as questões da vida, talvez para definir as pessoas com base na quantidade de dinheiro que possuem, em sua aparência exterior, diferenças étnicas ou raciais ou outros fatores. Mas enquanto você mantiver seus olhos em Deus e estiver disposto a aceitar a correção e ser guiado pelo Espírito, você ficará bem. Isso pode não ser confortável de lidar, mas valerá a pena. Seja paciente, confie em Deus e no tempo dele durante o processo. Não tenha pressa de entrar ou sair de qualquer relacionamento até ter certeza de que Deus está ou não está mais nele.